29. E para quem acha que esse programa é gravado, não, é ao vivo. Hoje é dia 22 de julho de 2017. Você está entendendo? Então, é programa ao vivo aqui. Na técnica está aqui o Cláudio. Bem-vindo, Cláudio. Não, dá um alô aí, dá um alô aí. Boa tarde, pastor. Não sei. Meu microfone tá preso aqui. Você que é? Tá preso, peraí. Isso é porque você que controla. Fizeram uma armadilha pra mim aqui. Certo. Boa tarde, pastor, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Vamos Maravilha. juntos aí. O que você tá achando do FTBcast? Que você falou que tá tendo umas revelações bombásticas no FTBcast. Pra você que está curioso pra saber como o pastor César era antigamente, Quando eu era vivo. olha, eu fiquei surpreendido com as fotos e o seu cabelo. Rapaz, mas eu que... tô cabeludo Não, agora. mas peraí, aquele lá aqui era... não. Não, aquele lá era padrão Lá era anos o 80. original. Padrão anos 90, rapaz. Ali é outra história. Hoje eu vi o Glauco que veio aqui, ele trouxe um certificado de um evento que foram palestrantes eu, o Paulo Sérgio Batista e o Paulo Romero, lá na Igreja Cristã da Trindade, Oi. em 2005 ou 2006, alguma coisa assim. Então, 20 anos atrás. É isso aí, vamos lá. Chega de conversa, vamos trabalhar. Vamos embora que a gente trabalhar, que a gente ganha mais. Vídeo, pode soltar. Oi, pastor. Boa tarde. É a Bianca de Pedreira. A paz do Senhor. Pastor, enquanto adventista, eu aprendi que o Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, onde diz, né, que João comeu o livro e foi amargo no seu estômago, mas doce na boca como mel. Eu aprendi que esse versículo se referia ao desapontamento de 1844. Qual seria a interpretação correta desse versículo? Obrigada, Deus abençoe. Ok, querida, obrigado, Bianca, da cidade de Pedreira. E eu já quero também aproveitar e mandar um abraço para o pessoal, deixa eu achar aqui o nome exato, porque não é bem tem um grupo, não sei se, acho que eu nunca falei isso aqui também, né? Tem um grupo de ex-adventistas que eles se reúnem regularmente e dessa vez eu teria a grata satisfação de participar desse encontro que vai acontecer na cidade de Sorocaba nesse sábado agora, né? Estou enrolando um pouquinho aqui para tentar achar aqui o documento que eu falei, que eu estou falando. E nesse evento eu vou participar. Começa sexta-feira e vai até o sábado. É uma chácara que eles alugam. Encontro de amigos, ensinando a verdade que liberta. É um grupo de ex-adventistas do sétimo dia, enfim. Mas um abraço aí ao pessoal da organização. Estaremos juntos, se Deus quiser, em Sorocaba nesse sábado. Acho que vai ter um churrasquinho lá, vamos ver. Pastor Marcelo, Apocalipse 10, 9, pode ser aplicado ao que aconteceu em 1844, cara? Bom, essa é a sua praia, né? Mas eu penso que não. Eu penso que essa é uma alusão, irmã Bianca, ao texto de Ezequiel, capítulo 3, e o verso de número 3, quando disse assim: E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas. Você sabe quanto ganha, mas sabe para onde vai o seu dinheiro? Pergunta pro Pierre. Ele conecta. Era doce como o mel. Pessoal, isso foi William Barclay, que foi um dos maiores estudiosos do mundo em Novo Testamento, que disse que mais de 60% do Apocalipse, preste atenção, nós estamos falando de um homem que é uma autoridade, está com o Senhor Jesus, mais de 60% do livro de Apocalipse são citações do Antigo Testamento. Então, vira e mexe, o Apocalipse está citando Ezequiel, está citando Daniel, está citando Isaías, está citando Zacarias. Então, para mim, esse conteúdo, esse livrinho que era amargo, mas depois se tornou doce, os grandes estudiosos do Apocalipse dizem que é o conteúdo do livro do Apocalipse.
é o conteúdo do livro do Apocalipse, e pastor César, que é apologeta muito melhor do que eu, para mim não tem nada a ver com essa ideia de 1849 ou sei lá quanto, não tem alusão nenhuma a isso, tá certo, pessoal? Isso é colocar no texto aquilo que não está no texto. Isso é forçar uma profecia e tentar encaixar numa data, numa região ou num estado. Isso não tem nada a ver com uma hermenêutica sadia do texto bíblico. 974174129, você chama e participa ao vivo com a gente do programa Crescendo na Fé. Vale vídeo, vale áudio, vale texto, vale bolo de cenoura com chocolate também. Você pode mandar o seu aqui para nós, que nós faremos aqui o devido unboxing. O que tem aí pela frente, Cláudio? Vamos de áudio, vai. Boa tarde, paz do Senhor para todos. Amém. Eu tenho uma dúvida para tirar. Eu quero saber se uma pessoa, sendo cristã, conhece uma outra pessoa que é do candomblé. Essa união pode vir a dar certo Pastor Marcelo, entre as duas pessoas? o cristão e o candomblé. Bom, meu amigo, Sim. A pessoa fica falando picado, tá bom. Sim. Ele fala um pouco, espera um pouco, fala um pouco, espera. Tá bom, a gente entendeu. Vamos lá, pastor Marcelo. meu amigo, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos prender a um jugo desigual. E isso não é discriminação, isso não é rejeição, é a palavra de Deus. Então, Paulo foi enfático quando disse que nós não podemos nos prender a um jugo desigual, não é? Então, com muito respeito falamos isso, o candomblé é uma religião que não comunga com a fé cristã, não tem os mesmos ideais na fé cristã, crê em divindades, não é? Oxu, Obaloaí e não sei mais o que nada tem a ver com a fé cristã protestante. Então, isso não é uma questão de discriminação, é questão de comunhão. Que comunhão há o salvo com o não salvo? Que comunhão há aquele que é luz e aquele que não está na luz? Então, eu penso que não. E a palavra de Deus me dá subsídio para isso. Agora, isso é uma decisão pessoal, não é? Mas pode ser que lá na frente você tenha problema e aí você não vai reclamar depois. 974174129, você chama e entra ao vivo comigo no programa Crescendo na Fé. Solta mais, é o quê? Vídeo? Vamos de vídeo. Pastor César, me chamo Janaína, sou de Timbaúba, Pernambuco, e queria saber do senhor o que é que o senhor acha dos pré-tribulacionistas, né, que defendem que os judeus passarão pela grande tribulação e apenas os judeus, por causa daquele texto de Mateus, né, que fala sobre o sábado para fugir para os montes. Pastor, será que isso não é apenas uma dica que Jesus dá? É como se ele dissesse assim, ó, vocês que estiverem aqui durante a grande tribulação, fujam para os montes, porque o que falar de outras áreas de Israel que não tem os montes? E o que falar dos judeus étnicos que vivem em outros lugares do mundo, eles não serão atingidos? E o que falar dos ímpios que não estarão em Jerusalém, na grande tribulação? Como é que eles serão atingidos? Porque os pré-tribulacionistas falam como se apenas Israel fosse atingido pela grande tribulação. O que é que o senhor acha desse texto? Ai, ai. Pergunta feita. Estamos aqui com o maior especialista de todos os tempos Não sou, não. em pré-tribulacionista, lá do cinturão da Bíblia, dos nossos irmãos de... Como é que chama lá a cidade? De Dallas. Dallas? Lá dos nossos Dr. irmãos John de Dallas. Falford, Você sabe que lá é o cinturão, é chamado cinturão da Bíblia, né? Reinald Showers, são Charles Wright. É isso aí. Os caipiras expoentes, né? teólogos. Os caipiras teólogos. Charles Swindoll. É, isso aí. É um time de peso. Vamos lá, professor Marcelo. O que Bom, você responde à nossa irmã não, lá do... É uma excelente Pernambuco? pergunta, é inegável, mas, minha irmã, o propósito primário e não abrangente da tribulação é, sim, efetuar o juízo de Deus sobre os judeus que rejeitaram o Messias, tá certo? Eu tenho, pastor César, estudado um pouco mais sobre isso, sobre o que é uma dispensação. Por exemplo, o Dr. Charles Wright, de saudosa memória, que foi deão, né, da Universidade de Dallas,
Ele diz que o que caracteriza uma dispensação não é o número dela, né? Há muito debate sobre isso. 7. Por exemplo, pastor César, olha o que é estudar. Charles Rhodes, que foi catedrático da Universidade de Princeton e um dos maiores calvinistas que já teve, ele tem, acho que você deve ter lá na sua casa, aquele calhamaço dele, Teologia Sistemática, uma das primeiras. Sim. O Dr. Charles Rhodes cria em 4 dispensações. De Adão até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés até o Cristo e do Cristo até o fim. Então, o que caracteriza uma dispensação, olha que coisa, não é o número dela. O que caracteriza um dispensacionalista é a distinção primária entre Israel e a igreja. E eu explico isso aqui, rapidamente, que nós não estamos num debate. Por exemplo, você não vai ver nenhum texto, pastor César, Deus prometendo a terra para a igreja. Qual o texto do Novo Testamento? Deus promete a terra para a igreja. Israel nunca teve posse da terra, pastor César. Peraí. Apocalipse 2:26. Sim, mas esse é um texto futurístico, né? Que vai reger, né? Toda a terra. Isso, exatamente. Agora, nós não temos essa promessa de restauração da terra, de posse da terra à igreja. A igreja é dada a conhecer a Cristo, a estar com Cristo. Agora, os judeus, quando é que vai se cumprir esta profecia de Ezequiel 37, de Isaías, em que de Sião sairá a lei e o legislador de Jerusalém, onde todas as nações da terra irão adorar? Está lá em Zacarias. Os gentios vão pegar na aba de um judeu e subirão. Aba, veste, não é? Aba da veste, então, o que caracteriza a dispensação, segundo o Dr. Charles Wright, não é o número delas, porque até os reformados creem. Por exemplo, Charles Rhodes cria que existia 4. E outros estudiosos que eu estou estudando falam sobre isso. Então, a primeira distinção... Você é um dispensacionalista de quantas dispensações? Não, aqui a importância não está tanto nos números. Não, sim, mas a sua. Eu penso na 7, entendeu? John lá, não foi nem Lawrence Johnson, também não foi Darby. Darby, pastor César, às vezes as pessoas colocam peixes em nós por não estudarem. Darby fez o que Calvino fez com o calvinismo. Quando a gente fala de calvinismo, nós só nos lembramos de Calvino. Mas Calvino sistematizou o pensamento de Agostinho. Verdade. Mas Darby também. O que Calvino fez um estudo, Bíblia... livro por livro da Bíblia, foi um tal, grande também, expositor, né? É inegável isso, mas eu digo assim, às vezes as pessoas ficam colocando peixes em nós por não conhecerem a fundo a história. Por exemplo, olha, eu estou aqui, se você me permite, olha o que um dos pais da igreja disse, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar, pastor César, só um minuto, por favor. Tomara que ele não consiga, porque isso aí é contra o pós. Não, olha aqui, ó, a gente começa a estudar um pouquinho com mais a fundo, ó, olha que coisa tremenda, olha aqui. Achou? Achei, eu posso falar? Droga, vai, vamos. Olha aqui, ó, testemunhos históricos. Por exemplo, Irineu de Leão disse assim, o evangelho é quadriforme, como também é o curso seguido por nosso Senhor. Olha o que diz Irineu, pastor César. Por essa razão, havia 4 alianças principais dadas à raça humana. Uma anterior ao dilúvio, sob Adão. A segunda, após o dilúvio, com Noé. A terceira, a entrega da lei, sob Moisés. E a quarta, que renova o homem e soma todas as coisas em si por meio do evangelho, erguendo e levando os homens sobre as suas asas até o reino celestial. Isso está no livro dele Contra Heresias 3, o capítulo 11 e o versículo de número 8. Outra, de outro pai da igreja, pastor César, no século 3, Clemente de Alexandria, por exemplo, ensinou 7 dispensações. Adão, Noé, Abraão, Moisés, de Moisés a primeira vinda, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, o milênio. Então veja que os próprios pais da igreja, é lógico que a palavra dispensação é uma palavra moderna. Isso, nenhum vai usar essa palavra. Exatamente. Mas é que na sua construção você fala que todo dispensacionalista ele tem que fazer uma distinção entre Israel e a igreja. Né? Isso. Aí esses pais da igreja estão fazendo? Aqui nesse texto não, mas eles, por exemplo, criam em várias dispensações, sim, entendeu? Não, é que eu acho que a dispensação, a maior característica... Eu sou muito simpático à ideia dispensacionalista, mas no sentido de que as dispensações, elas mostram como Deus
como Deus se relaciona, vamos dizer assim, com o homem em cada momento da história. Por exemplo, o senhor é dispensacionalista. Antes do dilúvio é um jeito, depois é outro. Antes da queda de Adão é um jeito, depois é de outro. Isso que é uma dispensação. Agora, outro aqui, ó. Quando perguntaram a Justino Mártir, por volta do ano 150 depois de Cristo, olha isso aqui, pastor César, se ele acreditava que Jerusalém fosse reconstruída, e se ele esperava que seu povo fosse reunido alegremente com Cristo e os patriarcas, ele respondeu: eu e muitos outros são dessa opinião. Então nós temos testemunhos históricos, né? Pessoal, dispensacionalistas devem tudo a dar. Meu irmão, com muito respeito, você está precisando estudar mais. Eu dei o exemplo aqui de 3 pais da igreja que criam dispensação, não é? Bom, vamos lá. 974174129, você chama e participa ao vivo com a gente do programa Crescendo na Fé. O que vem pela frente, Cláudio? É a Dilson, BH, Minas Gerais, é o Alex lá, pastor. Eu sou aluno do curso Teologia Fácil, pastor. Olha lá o senhor lá, ó. Olha lá o senhor lá, ó, pastor. Olha aí. Nós estamos aqui fazendo bijuteria, ó. Olha lá, bijuteria, ó, pastor. Nós estamos fabricando bijuteria, ó. Bijuteria. É da BH. A BH é nossa. Aê, maravilha. Solta de novo o vídeo. Olha como o irmão que tá lá no fundo é brabo. Solta aí de novo. Fica vendo a cara de brabo. É a Dilson, BH, Minas Gerais, é o Alex lá, pastor. Um veneno. O quê? Ó. Aluno do curso Teologia Fácil, pastor. Olha lá o senhor lá, ó. Olha lá o senhor lá, ó, pastor. Valeu. Tá aí, uma risadinha. O irmão tá mais brabo do que cobra de resguardo. Mais um abraço aos nossos irmãos lá de BH, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. Ele não fez